Mas você só brinca com a criança? Nossa, deve ser fácil atuar com criança. Você só brinca? Você já ouviu alguma dessas frases aí na sua carreira? Eu já ouvi muito por aqui. Por isso que hoje eu tô aqui para compartilhar com você pontos importantes para você sinalizar e conscientizar as pessoas sobre o seu trabalho, qual o real objetivo da sua atuação e por que de fato você brinca com as crianças. Eu adoro falar sobre brincar. Esse tema foi até um tema do meu TCC na minha graduação de pedagogia, porque eu acho de extrema importância nós terapeutas termos esse conhecimento embasado para poder de fato orientar e mostrar para as pessoas qual o nosso papel e por que a gente usa o brincar como um recurso de atendimento clínico infantil. Enfim, hoje eu quero trazer então para você, terapeuta, pontos importantes para você pensar sobre brincar e também mostrar para a família por que de fato você usa o brincar na sessão clínica, seja psicopedagógica ou psicológica, porque o seu olhar é diferente, né, diante às vezes de um brinquedo que a família tem em casa e você utiliza o mesmo brinquedo na sessão, para você mostrar para ela qual a real diferença, né, entre os dois manejos ali daquele recurso. Então, o primeiro ponto para a gente pensar é que a gente precisa sinalizar para a família que você estudou e estuda, né? Está em constante aperfeiçoamento na sua área e você estuda de fato para entender o desenvolvimento da criança, a aprendizagem da criança. Você é um profissional qualificado e por isso que você usa alguns recursos e instrumentos para poder acessar alguns processos ali, tanto cognitivo e emocional, naquela criança que você está atendendo. Então, sinalizar para a família, né, que tem um estudo por trás de todo o atendimento, de todo o recurso, seja usando um brincar ou não, né? Você precisa sinalizar para a família que você estudou, estuda, está se qualificando cada vez mais para entregar o melhor. E mostrar para a família, né, não só para a família, mas para as pessoas, que o brincar faz parte do desenvolvimento infantil, faz parte do desenvolvimento humano. E é necessário que a criança se aproprie, né, desse brincar para que ela se desenvolva. Tem muitas habilidades, muitos fatores, né, que são realmente desenvolvidos só com o brincar. Então, só com o brincar que a criança desenvolve habilidades importantes para a sua vida. E se ela pula essa etapa importante, vai ficar aí déficits no seu desenvolvimento e na sua aprendizagem. Então, por exemplo, quando a criança, né, ela está ali brincando, vários aspectos são desenvolvidos. Isso também vai depender muito da faixa etária, do processo ali que a criança está inserida. Então, o brincar de uma criança de 2 anos é diferente, o brincar de uma criança de 3 é diferente, o brincar de uma criança de 6 é diferente. Assim como o brincar e os interesses também desse brincar de uma criança de 10 anos é diferente. Então você, terapeuta, nós terapeutas estudamos para compreender essas fases que a criança passa ao longo do seu desenvolvimento e entender qual o momento que ela está ali no seu brincar e pensar em recursos que possam potencializar esse desenvolvimento. Então, por exemplo, com o brincar nós estimulamos aspectos emocionais, cognitivos, sociais na criança. A gente estimula a cognição, a sua linguagem, né, a sua fala. É a partir do brincar que a criança vai construindo, vai tendo essas percepções do mundo à sua volta. Ela vai internalizando esse mundo onde ela está inserida, porque a partir desse ambiente ela vai se humanizando enquanto pessoa, né, enquanto indivíduo, e ela vai fazendo as suas percepções sobre o mundo. E ela mostra isso pra gente através do brincar. Eu até vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo referenciais teóricos sobre o brincar para você poder se aprofundar mais sobre esse assunto, tá bom? Então, na clínica infantil, o terapeuta, ele tem um olhar técnico, um olhar profissional diante ali da criança, né? Ele tem essa munição de evidências científicas, de referenciais teóricos que ele estuda para ter realmente, né, essa base para poder entender de fato o que está acontecendo ali com a criança. Então, como eu já falei para vocês, o terapeuta ele estuda bastante para brincar de fato, ter uma intencionalidade nesse brincar, que é diferente, por exemplo, do brincar no ambiente familiar, né? No ambiente familiar, o objetivo não vai ser avaliar, não vai ser entender o funcionamento da criança, não vai ser entender se a criança tem um controle de impulsos, não vai ser entender se a criança mantém a atenção. O objetivo do brincar em casa é afeto, é vínculo, é acolhimento,
desenvolvimento, é segurança. Claro, a família também vai estar estimulando vários fatores e habilidades, mas a família ela não vai estar atenta a essas funções, ela não vai estar atenta ao desenvolvimento ali do seu filho ou da sua filha. Por isso que utilizar o mesmo recurso em casa é diferente quando o terapeuta utiliza o mesmo brinquedo ou recurso no ambiente clínico. O olhar é diferente, os objetivos diferentes e precisam ser. A família ela não tem que se apropriar daquele conhecimento para avaliar o seu filho, porque o papel é outro. Agora, eu, enquanto terapeuta, tenho que ter esse conhecimento e, consequentemente, o meu olhar diante da criança, diante do brincar dela, vai ser diferente, porque o meu papel é avaliar as suas habilidades, o seu desenvolvimento, para ver se está adequado com a sua idade ou não, para pensar posteriormente na intervenção e na estimulação dessas habilidades. Deste modo, para entender se a criança está adequada dentro da sua faixa etária, entender se a criança está apresentando algum déficit, né, nas suas funções cognitivas ou em relação ao seu comportamento, nós terapeutas, nós utilizamos vários recursos. Um deles é o brincar. Então, a gente vai usar outros recursos como questionários, testes quantitativos e também qualitativos, escalas, formulários. Vamos usar também os relatos parentais, relatos do ambiente escolar e também a nossa observação clínica baseada no brincar, também em brinquedos, recursos, enfim. Então é importante você, profissional, ter isso bem claro para poder também explicar isso para a família, que o brincar faz parte do atendimento e é como se fosse um recurso dentro de vários outros que você utiliza para entender aquela dificuldade da criança, entender por que ela está com aquele déficit, por que ela não desenvolve tal habilidade, enfim, faz parte do seu arsenal de recursos enquanto terapeuta infantil. Então, o brincar é como se fosse um meio de nós adultos, né, nós terapeutas e os responsáveis, acessar o desenvolvimento da criança, acessar os pensamentos da criança, para a gente entender de fato qual o nível que ela se encontra, por que ela está com essa dificuldade, né? Caso a criança chegue com alguma dificuldade no ambiente clínico. Então, o brincar é como se fosse um meio para a gente acessar a criança. Por isso também que a gente sempre orienta os pais de inserir esse brincar no ambiente social, no ambiente familiar, né? Os familiares, os cuidadores, os responsáveis precisam criar oportunidades, né? Ter um ambiente favorável para que esse brincar aconteça. E uma coisa que eu falo sempre para os pais é, a gente precisa ensinar também as crianças a brincar. Não é só eu dar um brinquedo e deixar com que a criança brinque. Não é eu dar um recurso e deixar com que a criança brinque. Eu, enquanto profissional, preciso orientar os pais, se eles não têm esse conhecimento, se eles têm essa dificuldade, e preciso ensinar eles e orientar como eles podem promover essa aprendizagem em casa através do brincar. Qual que é uma brincadeira? Que tipo de brincar é importante naquela faixa etária que o filho se encontra? Para eles oportunizarem, né, esse brincar, esse momento e potencializar o desenvolvimento do filho em casa também, como se fosse uma extensão de tudo que eu faço aqui no ambiente clínico com a criança, os pais também precisam dar essas oportunidades em casa. Então, por isso que você, terapeuta, precisa ter esse entendimento claro, ter essa clareza para quando de fato chegarem para você com esse questionamento de que, mas você só brinca com brinquedos, você só tem que brincar com a criança e tá tudo bem? Então não, você precisa se posicionar e mostrar para as pessoas e para a família qual que é o real objetivo do brincar, por que o brincar faz parte do seu trabalho e qual que é a importância desse brincar no desenvolvimento da criança, tá? Então espero que você tenha conseguido ter mais clareza sobre esse processo de brincar. Se tiver mais dúvidas, né, me conta aqui nos comentários e também se aproprie desses referenciais teóricos que eu vou deixar aqui para você se embasar ainda mais sobre esse assunto, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me conta aqui e eu espero você no nosso próximo vídeo aqui do canal. Um beijo!